Fala galera, eu sou o Ramalho, esse aqui é o Léo Mota, ex-morador de rua, escritor, atualmente trabalha como assessor da prefeitura. Queria solicitar vocês para se inscrever no canal, é importante pra gente. Não se esqueça do nosso programa de patrocínio, é só entrar em contato através do telefone 975460436. Não se esqueça também de quem tiver interesse em participar do programa, contar sua história, ou quiser divulgar um projeto, divulgar o seu trabalho, o seu comércio, é só entrar em contato com a gente também pelo telefone 975460436. Hoje a gente está com o Léo Mota, vamos parar de conversa fiada e vamos ouvir quem interessa mesmo. Fala, Léo. Olá, gratidão total, né, Ramalho, pelo esse convite, né, de abrir aí a porta para uma história. Né, uma história que carrega com ela outras histórias e muitas histórias. Hoje eu vou falar um pouco aqui do que é, né, minha história de vida e superação. Hoje ela é reconhecida e catalogada como uma das maiores histórias de superação do Brasil. História que com começo triste, né, mas que não impediu um final feliz. Eu sou um ex-morador de rua, né, sou escritor, palestrante, né, palestro no tema álcool e drogas, políticas públicas para a população em situação de rua, né, escritor e assessor da Secretaria de Assistência e ex-morador de rua. Eu não nasci na rua, eu não cresci na rua, mas eu cheguei nas ruas. Cheguei vítima de uma doença que está presente em mansões, coberturas, apartamentos frente ao mar, uma doença que está presente em bancos de praça, debaixo de viadutos e marquises. Eu cheguei vítima da dependência química. Isso não tem classe social, né, cara? Não tem classe social, é uma doença que ela não pede currículo, é uma doença que ela não discrimina o tom da tua pele, é uma doença que ela está presente em todos os cantos do mundo. Hoje ela é uma doença que vem degradando, né, destruindo famílias na nossa nação. Eu fui vítima da dependência química. Eu comecei nas drogas aos 14 anos. Queria aqui lembrar você que é pai, que é mãe de um adolescente, você que é responsável por um jovem, fale abertamente de drogas com ele. Porque eu, dentro de uma escola pública aos 14 anos, falaram comigo que era bom, falaram que era a maior onda e eu acreditei. Porque naquele momento ali, aos 14 anos, os mesmos jovens que me ofereceram tinham a mesma faixa etária que eu. Não tinha ninguém para falar que era ruim e eu acabei acreditando. Eu começo nas drogas aos 14 anos, dali eu faço a substituição de uma droga pela outra, até que eu chego aos 21 anos de vida e se instala a dependência química. A dependência química se instalou na minha vida aos 21 anos de idade, quando dia 20 de maio de 2003 eu perco um filho. Caramba. Ele com 5 meses de vida. Puxa o microfone um pouquinho mais perto de você. Ele com 5 meses de vida, onde no último encontro sorriu para mim. Eu olhei nos seus olhos e falei: o papai te ama. Ele foi assassinado pela mãe, né, com 5 meses de vida. E ali eu, morador de uma comunidade carente, não tinha um ombro amigo para chorar, não tinha um psicólogo para me atender, mas ali naquela mesma comunidade tinha um ponto de venda de drogas. Eu já era um jovem já com proporções ao uso de drogas, acabei me entregando, eu fui me afundando cada vez mais e ali se instalava a dependência química. Eu usei drogas durante 20 anos. Foram 17 anos de uso de cocaína, 3 anos de uso de crack. Eu nunca conheci nenhuma história de sucesso, nem para quem vende, nem para quem compra. Então as drogas no começo me ofereceram prazer, depois me ofereceram dor, sofrimento, angústia e prisão. Você que pensa em embarcar nesse mundo, talvez por curiosidade, ou talvez que pensa que sua vida acabou, com as drogas literalmente ela acaba. Eu não cheguei com as drogas ao fundo do poço. Porque o fundo do poço, quando você está no fundo do poço, tem sempre alguém para jogar uma corda. As drogas me levaram à fossa, onde ali são poucas as mãos que se estendem para você. Eu, aos 35 anos de vida, tive uma overdose. Tive uma overdose em frente à mulher que mais me amou. A mulher a qual me gerou, a mulher a qual sentiu os primeiros chutinhos, a mulher a qual sabia da gestação já começou a imaginar o nome. Eu tive uma overdose em frente à minha mãe. Aos 35 anos de vida, foi quando eu decidi não fazer aquela mulher mais sofrer.
saía eu de casa e ia morar nas ruas do Rio de Janeiro. Caramba, aí o problema vai ficando cada vez maior, né, cara? Sim, é um abismo, né? Eu iniciei nas drogas, quando a mim me ofereceram, me apresentaram talvez o mundo de ilusão, o fantástico mundo de Bob, né? É assim que as drogas têm chegado na vida de diversos jovens hoje. Eu sou pai de adolescente, eu falo com eles abertamente, né? Porque eu sofri na pele e eu senti, né? Mas antes eu não sabia. Hoje temos a possibilidade, né, de falar abertamente com nossos jovens, né? E ali começar a fazer uma prevenção ao uso de drogas, né? Porque antes de se chegar na rua, há todo um caminho. O meu caminho foi através da dependência química. Primeiro eu tive um lar, né? Depois eu tive uma casa. Porque é uma grande diferença de quem tem um lar e de quem tem uma casa. Com certeza. Quem tem um lar é feliz, porque a felicidade habita num lar. Mas muitas das vezes as pessoas têm uma casa e é infeliz ali, né? Eu perdi um lar, as drogas me tirou o meu lar, até que me tiraram a minha casa. Aos 35 anos de vida eu tive uma overdose em frente à minha mãe e fui morar nas ruas do Rio de Janeiro, né? Nas ruas onde a gente conhece o mal e o pior, né? Eu já carregava comigo uma ferida no meu coração com a perca do meu filho assassinado. E nas ruas me apresentaram a ferida da minha alma, né? Porque eu não nasci na rua, não cresci na rua e não conheço nenhum filho da rua, né? Eu conheço pessoas que estão em situação de rua, mas que um dia saíram do ventre de uma mulher. Sim. Um dia foi gerado, um dia também foi abandonado, né? Então eu cheguei na situação de rua aos 35 anos de vida, na cidade olímpica do Rio de Janeiro, que eu cheguei em 2016. Era inverno. Ali tendo que se adaptar. Um dos maiores desafios que eu enfrentei na vida. Porque ali, nos 6 meses a qual eu passei, nenhum desses dias a qual eu enfrentei a situação de rua, eu fui chamado pelo nome. Na rua, quando eu não era chamado de vergonha, eu era chamado de derrota. Nas ruas eu passei meu aniversário, passei o Natal, passei Páscoa, todas as datas festivas e sem nenhuma mensagem ou palavra de solicitação. A todo momento ali as pessoas atravessavam a rua me ver. Eu durante o dia, quando eu não ficava no Detran, na Avenida Presidente Vargas, a via mais movimentada e principal da cidade do Rio de Janeiro, eu ficava no Largo da Carioca e ao me avistar as pessoas iam atravessando a rua, né? Isso é que eu tenho um pouco de curiosidade. Você teve esse problema da overdose, né? E aí você se sentiu, aquilo te constrangeu tanto que você se sentiu melhor sair de casa para não fazer sua mãe sofrer, né? E aí tu saiu de casa e aí tu pensa o quê? Para onde que eu vou? Porque ali você tem todas as possibilidades de ir para onde você, né? A cidade toda ali, ao mais perto. O que te levou para ir pro Detran ou então para o Largo da Carioca? Ou você acabou indo e acabou parando lá? Não, o primeiro dia eu cheguei em Copacabana, né, meu primeiro dia na rua, mas no seu primeiro dia na rua a ficha não cai. A minha ficha caiu 3 dias depois que eu já estava em situação de rua, que as pessoas me viram sentado e atravessaram a rua e a ficha caiu. Em Copacabana eu cheguei, aí quando eu chego na rua a fome chega comigo, ela me faz companhia. Ali na rua você percebe que você perdeu toda a tua identidade. Você perdeu totalmente os seus valores. Fica sem referência de nada, né? Sem referência de nada e com os valores rompidos. Tu morava onde? Eu morava no Rio Comprido quando eu fui pra rua. Ah, entendi. Eu morava numa comunidade, saí, fui pra Copacabana. E ali nas ruas você perde seus valores. Você, quando chega na condição de pedir, é uma condição humilhante para quem um dia teve casa. Sim. Antes de eu chegar na rua, eu tive emprego, tive família, fui pai, fui marido, fui gerente de restaurante, trabalhei em hotéis grandiosos, estava ali na condição de pedir, com os laços totalmente rompidos. Eu chego num comércio, a primeira vez que eu esmolo em Copacabana, um homem ali me dá R$10, me dá um copinho de Guaraná natural, me dá um pacote de biscoito. E ali ele me aconselha, olha, se eu fosse você eu não ficaria aqui. Esses R$10 é para você pegar um ônibus e ir embora. Uhum.
Só que eu estava em situação de rua, mas eu também estava na dependência química ativa. Porque você utilizava drogas desde a época da escola, anos. Né? Então você conseguiu, até um dado momento, você conseguiu ser pai, ser gerente e ainda utilizava, né? Ainda utilizava, né? Entendi. Porque chegou um tempo na minha vida que eu fui usuário recreativo, né? Fui usuário produtivo, né? Tem pessoas que usam, trabalham, bebem, trabalham, né? Até que eu cheguei no ponto de ser usuário improdutivo, na qual já não conseguia produzir nada. Minha cabeça era totalmente centrada em produzir algo que satisfazesse, né, a minha mente doente, né? Porque a dependência química é uma doença classificada e reconhecida internacionalmente, e o meu corpo, né, que todo momento pedia as drogas. Tu sentia que a tua tolerância no início ela ia aumentando? Ela ia aumentando, né? O que faz a diferença de um dependente químico com uma pessoa que não é a tolerância que ela tem sobre as drogas. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro de um alcoolista e de uma pessoa que não é alcoolista. A pessoa, quando ela não é alcoolista, ela bebe ali talvez umas 2 doses de uísque, já está satisfeita, já está alegre, legal. Uma pessoa que é alcoolista, para ela chegar no nível de alegria, euforia, que uma pessoa que bebeu 2 doses de uísque, por exemplo, ela tem que beber uma garrafa. Entendi. Então meu corpo ele tolerava altas substâncias de drogas. Comecei ali aos 14 anos com cigarrinho de maconha. No outro dia já não estava mais satisfeito em dividir com ninguém, já queria usar sozinho. Até quando eu vi já estava totalmente refém. Porque as drogas ela te oferece o prazer, e depois ela te oferece a prisão. Porque ninguém imagina chegar nas drogas e conhecer a prisão e o alto desespero. Hoje o resultado de quem usa as drogas está muito claro na maioria das cidades do Rio. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje, a gente já em 2022 completa 20 anos de Cracolândia. Então, muitas pessoas iniciam nas drogas, já vê, a vida de uma pessoa que é usuária, como é que é totalmente destruída e falida. Mas no início as drogas te oferecem um prazer tão intenso que você nunca imaginou que vai chegar àquele ponto ali. Você pensa que nunca é para você chegar ali, e na verdade eu acabei escravizado e refém das drogas. Isso às vezes pode ser que juntando com a juventude, né? Porque a juventude normalmente ela não pensa que uma hora aquilo vai cobrar, né? As dívidas serão cobradas. E aí com esse prazer imenso que ela proporciona e você não sabe que depois vai vir esse prejuízo todo, né? Depois vai vir 2 coisas muito perigosas, né? Porque é a doença que afeta todas as áreas da sua vida, principalmente o convívio social. Quando a pessoa já está doente, o primeiro momento que ela faz é perder a vaidade. É muito fácil você identificar um jovem que já está mergulhado nas drogas. A primeira coisa que ele vai fazer é perder a vaidade. Se você acompanhava um jovem que estava sempre se cuidando, cortando seu cabelo, malhando, comprando roupa nova, se dedicando a conhecer pessoas, se relacionar. Primeira coisa, a identidade que a dependência te mostra é que ele vai perdendo aquele prazer em outras coisas, a não ser o prazer de usar drogas. É um sinal marcante que você identifica, um sinal. Você está indo por esse caminho aqui, já é perigoso, né? Interessante, eu não sabia disso. A ter o sono alterado, Se ele era um jovem que dormia pouco, dependendo das drogas que ele usa, ele já vai passar a dormir muito. Se você não, ele já vai trocar a noite pelo dia. O seu corpo começa a dar sinal com a perca de peso, a perca de vaidade, porque a droga ela quer o prazer só para ela. As pessoas começam o uso das drogas pensando que vai controlar, quando na verdade ela acaba sendo controlada pelas drogas. Eu nas ruas cheguei vítima da dependência química e continuava dependente químico. Sim. Só que cada vez que eu ia ao uso das drogas nas ruas, era totalmente um desespero. Já não tinha mais prazer. Quando eu usei droga a primeira vez, eu me senti o super-homem, sabe? No meu livro, A Vida Depois das Marquises, eu relato que minha primeira uso da cocaína, eu me sentia flutuar. Meu primeiro cigarro de maconha me deu o mesmo prazer que o meu primeiro beijo na boca. Mas aí depois você vê a separação, Quando vem a separação, que é o ponto doloroso da dependência química.
quando acontece a separação, é quando você só tem a droga e não tem o prazer. Entendi. Por muitas das vezes na rua eu tava com fome e não conseguia comprar uma quentinha, com dinheiro que eu ganhava esmolando ou catando algum reciclável. Eu já cheguei a subir um ponto de venda de drogas chorando. Caramba. E ali eu comprei 2 pedras de crack com R$10. A pessoa que me vendeu até falou comigo: meu irmão, sai dessa. O cara que vende me dando um conselho, sai dessa. Mas totalmente eu já não conseguia mais. Chegou um ponto que as drogas falou mais alto na minha vida. Tu lembra com qual droga você começou? Eu comecei maconha, álcool, cocaína e crack. Entendi. E tu sabe se tem algum estudo, alguma coisa que diz que a ordem é mais ou menos essa, ou não tem ordem, ou tanto faz? Hoje em dia já não tem mais ordem, né? Entendi. Eu estou terminando meu curso, né, de conselheiro em dependência química. Já tinha feito um técnico de reabilitação em dependência química para conhecer mais a fundo essa doença. Porque eu creio que futuramente a minha profissão vai ser a profissão do futuro. Que hoje quem não tem problema com droga conhece quem tem. É verdade. Né? Então hoje já não tem mais essa linha. Entendi. Né? Eu, por exemplo, mês passado eu me deparei com um relato de uma mulher que esteve altamente depressiva. Dificilmente, no passado, uma pessoa que ia fazer uso de droga das primeiras vezes, ela ia no ponto de venda sozinha. Uhum. Né? Por isso que antes a gente ouvia: olha as más companhias. Fulano usa porque está andando com aquela pessoa. Hoje em dia já não tem mais essa regra. Porque hoje em dia ela está estampada em vários lugares. Na minha época que eu comecei a usar, em 1996, ainda tinha um ponto de venda que a galera ficava meio escondida, né? Hoje não, hoje a galera tá aí. Você tá num barzinho, tem a droga. Você tá na música ao vivo, tem a opção da droga. Você tá numa balada, você tem a opção da droga. Hoje é diferente. Hoje então não segue mais uma linha da pessoa que começa com álcool, maconha. Entendi. Não, ela o ambiente propícios, né, para uso de substâncias químicas é à noite, né? Ou talvez quando se trata-se de maconha é o dia, né, ali naquela rodinha de praia, você conhece uma pessoa e talvez ali você vai dar o seu primeiro trago, né? Mas as drogas mais pesadas geralmente ela é influenciada pela noite. Então muitos jovens hoje chega a droga de preferência dos jovens classe médias hoje, né? É a balinha, né? O êxtase. Mas o êxtase já não chega de uma vez na vida, né? Ele já chegou porque você entrou num determinado lugar que ali tem, as pessoas estão consumindo, e você achou legal e quer experimentar e é influenciado a experimentar. Né? Hoje teve uma mudança muito grande nesse perfil de usuários de droga, né? Entendi. Tanto para quem tem a classe determinada que pode consumir uma droga mais num poder aquisitivo maior, né, como também na população de rua, né? Hoje, lá em 1970, quando começou os estudos mais a fundo da população de rua, via-se ali a rodinha do álcool, né? Uhum. Poxa, toda a pracinha você via, né, ali uma rodinha, as pessoas morando na rua, mas com uma garrafinha de álcool do lado. Depois entrou a maconha, né? Hoje a droga da rua, do público mais jovem da rua, né, é a Loló, né, que é um derivado de um lança-perfume que foi glamorizado nos anos 80, né? É verdade. Através da Rita Lee. Eu estava brincando com uma senhora no outro dia que eu falava de drogas com ela. Ela, mas Léo, eu já usei o lança-perfume, porque era o lança-perfume. Era moda, né? Eu falei com ela, vai lá experimentar agora. Porque na verdade teve uma deteriorização e as pessoas querem mais escravizar as outras, né? Então teve totalmente essa mudança. Hoje as pessoas não fazem um caminho determinado para chegar a um determinado uso de drogas, né? Entendi. Hoje já não tem mais isso, né? E teve a glamorização das drogas também, né? Com comerciais, né? Como faziam antes, né? De determinadas bebidas. Passamos o glamour no fim dos anos 70 do tabaco, aquele todo comercial, aquele glamour, né? Comercial do Hollywood, né? Foi muito glamour das drogas, né? Eu acho que esse combate
pelo menos do que eu me lembro, o combate ao cigarro foi o que eu vi mais resultado. Porque era muito comum você fumar em qualquer lugar. Sim. Inclusive na escola. Você fumava ali. Eu não, que eu era novo, muito novo, mas eu me lembro da galera mais velha, na escola, começar a fumar ali. E hoje em dia não é mais tão legal, né? A galerinha não curte mais. Então, acho que quando sai de moda é o jeito mais fácil de você diminuir a fama de um determinado produto, né? Isso, porque tudo foi reinserido pela moda, né? Como eu falei aqui do Lança Perfume, foi um hit do É verdade, sucesso, né? Aí teve... depois tivemos aí a integração da cocaína, né? Que era uma droga muito cara, né? Quando foi implantada aqui no Brasil. E quando ela foi se popularizar, ela veio através também de músicas, de propaganda ali, né? Vou apertar, não vou acender agora, só vou bater. Não... Então tudo teve um comercial por trás. Né? A mesma coisa acontece no mundo de hoje, né? É verdade. Hoje a gente está partindo para um ponto muito intenso, né, da legalização, né, da maconha, né, mas também tem um glamour já que vai acontecendo isso já há uma década. Né? Tivemos aí diversas bandas de rock que os vocalistas muitas vezes subiram. Você tá falando, tô pensando. Olha, Planet Hemp é a Esquadrilha da Fumaça, mas já vinham preparando todo para chegar no ponto que chegou hoje, né? Porque hoje aqueles pessoas que chegaram na maconha ali em 1990 e fumam até hoje já são adultos e fumadores de opinião e muitos já fazem parte até da legislação. Sim, Né? Então hoje já vê uma determinada substância com glamour, né? E tem um poder maior por trás disso. Né? Uma droga ela é implementada do dia para a noite. Né? A única processo, né? Não, totalmente um processo. É igual você vai lançar um tênis. Hoje é a mesma coisa quando se lança uma determinada droga. Né? Hoje a gente tem drogas aí nas baladas que são impulsionadas por determinadas bebidas. Né? A pessoa vai lá, olha, tem um combo, essa vodka que combina com esse Red Bull, com esse energético, mas daqui a pouco tem um fundo por trás. E a inocência é achar que isso é um movimento espontâneo quando é um mercado que gera muito dinheiro, né, cara? Eu entrei num debate, né? Em 2019, eu sou o primeiro ex-morador de rua a palestrar na Comissão de Política sobre Drogas da OAB. Também sou o primeiro ex-morador de rua a palestrar no Congresso Brasileiro sobre Dependência Química a convite da ABAD, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas. Houve-se uma discussão, né, com uma determinada pessoa, comigo, que muitos falam em liberação das drogas, né? Na verdade, essa palavra está errada, porque a liberação das drogas já existe, porque a Cracolândia já vai fazer 2 décadas e tem pessoas ali consumindo droga em via pública e não são perturbadas, então é liberada. Sim. Mas Léo Mota, vamos liberar as drogas, mas já está liberado. Eu fui no arpoador, contei 6 rodinhas de maconha. Saí do shopping Tijuca, tinha uns jovens andando de skate também, não que o esporte está associado a isso, mas estavam ali também consumindo. Então a legalização já está. E você é um cara que tem credibilidade para falar o que você está falando, não só pela tua história, mas também pelo tipo de trabalho que você faz hoje em dia, né, cara? Você está lidando com aquela realidade ali, cara a cara o tempo todo, né? Sem dúvida, né? Hoje o que se fala-se muito é da legalização, né? Não da liberação, porque liberado, no meu olhar, no meu ponto de vista, já está, né? Entendi. Senão você não encontraria em toda a esquina. Né? Então liberado para mim já está. Né? O que se fala-se é a legalização das drogas, né? Por que a legalização? Porque a legalização ela vem junto com a legislação. Mas nem sempre a legislação ela funciona, ela é falha. Sim. Assim como tivemos a guerra do álcool em 1930, né? Foi liberado aqui o álcool e tudo mais, e teve a legislação do álcool, né? Onde você vê ali no barzinho é proibido para menores de 18 anos. Mas eu já passei em diversos bares que tem menores ali consumindo uma cerveja tranquilamente. É verdade. Com as drogas a mesma coisa. A legislação não vai ser capaz de diminuir o consumo. E tem um outro ponto que se fala-se muito, né? Sem ser da legalização, liberação, é da renda.
que isso iria gerar. Né? Nos Estados Unidos já teve agora a legalização, né? Recentemente, foi até a matéria nessa semana. Mas aqui no Brasil eu não vejo como saída financeira para a renda fiscal do município, do estado ou federal. Porque há uma coisa super diferente aqui no nosso país. O cara me pediram para explicar o porquê não faz sentido fazer a legalização com a legislação e que se geraria tributos. Uhum. Eu explico de uma forma muito fácil. Outro dia eu entrei no shopping, comprei um tênis, era R$200. Atravessei a rua lá no Cameló, eu estava por 60 o mesmo tênis. É isso aí. Então, a legalização para mim eu vejo de todas as formas falida. Né? Eu concordo contigo. É complicado porque eu acho que essas coisas elas só diminuem quando sai de moda, cara. Sem porque dúvida. não tem como ter um homem da lei em todo bar, em toda esquina. Então a pessoa ela vai conseguir arrumar um lugar para ela fazer o que está errado, mas que ela quer fazer. Eu acho que eu realmente acredito que isso aí é só se sair de moda. Sem dúvida. Né? E, então eu chego na rua, convivo na situação de rua, vítima de tudo isso aí, né? Da dependência química. Né? E ali na situação de rua era complicado para mim, né? Ter que conviver, ter que aprender e se adaptar. Né? Não nasci ali, não cresci ali, eu cheguei ali com 35 anos de vida. E as ruas ela maltrata, mas ela também ensina. Né? Eu ali nas ruas eu passei as maiores humilhações da minha vida. Passei humilhação por sentir fome, fui humilhado por sentir sede, né? Fui humilhado por não ter um endereço para voltar ao fim do dia. E é tudo isso que 222 mil pessoas, segundo a IPEA, né, tá passando justamente no Brasil hoje. Né? Eu cheguei passando as humilhações por fome e sede, não tem endereço, né, e tendo que se adaptar àquela realidade. Chego ao centro do Rio, onde eu começo a procurar onde dormir, onde ficar, porque ali em Copacabana eu não fui bem-vindo, literalmente. Entendi. Então foi quando eu me mudo para o centro, começo a parar no Detran, Largo da Carioca, até que eu encontro o Souza Aguiar como dormitório. Ali eu dormia na rampa do Souza Aguiar, um lugar qual eu me sentia um pouco mais seguro. E na rua você depende muito do próximo. Para tudo. Ali não vive, ali sobrevive. Eu conheci um rapaz, me aproximei dele, e ali a gente fez uma certa amizade. Eu fui dormir depois de 3 dias. Caramba. Porque enquanto eu dormia, ele tomava conta. Enquanto ele dormia, eu tomava conta. Fazia tipo um quarto de hora ali, né? E foram 6 meses, vivendo essa situação. Mas a fome, ela maltrata muito. Quando eu falo que passei as 2 humilhações da minha vida, foi um dia com fome, eu entrei na padaria, do lado de fora do balcão eu já tinha avistado uma senhora, um olhar angelical, 1,5 m aproximadamente, seu cabelo grisalho. E eu com muita fome me cheguei perto do balcão e falei: senhora, a senhora me paga um pão? Senhora, por favor, me paga um pão, eu sinto muita fome. Pela 3ª vez eu indaguei: senhora, me paga um pão, eu tô com fome. Ela não disse sim nem não, só se virou e cuspiu no meu rosto. Caramba. Eu saí daquela padaria, me sentei na porta e vi as lágrimas, Porque eu não entrei ali para xingar ninguém, eu não entrei ali para roubar. Eu só entrei ali porque eu sentia fome. Eu sentei na porta sem saber o porquê da violência. E da onde tanto ódio que moveu aquela mulher, porque ela é uma mulher de 1,5 m. Eu, um morador de rua de 1,88 m, e ela ter tanta cegueira movida pelo ódio e disparar uma cusparada no meu rosto. E ali eu sentei e lembrava das mesas de café da manhã na minha casa. Eu lembrava que eu fui criado com muito amor e carinho pela minha avó. Algumas pessoas saíram lá de dentro, trouxeram alguns pães para mim com manteiga, uma garrafa de café com leite, eu lembro até hoje, mas não descia mais. Aquela sensação, né? Eu engasgava ali com as lágrimas. Dali eu
levantei e tomei uma decisão, não pedi mais nada a ninguém. Comecei a caminhar pelas ruas, olhando toda a lixeira com esperança de ter algo dentro para se alimentar. Todas as lixeiras laranjinhas do centro do Rio, eu conheci todas elas. Porque eu não procurava só alimentar também o meu corpo físico, né, mas também alimentar a minha doença, a dependência química, que falava mais alto que eu. Ali eu catava meus recicláveis, né, ali das lixeiras muitas das vezes eu me alimentava de algum resto de sanduíche, já alguns pacotes de biscoito que eram dispensados, descartáveis, alguns restos de comida. E ali eu decidia não pedir mais nada a ninguém, né. A rua, muitos pensam que está fora, que o pior momento de quem está em situação de rua é o inverno, né? As noites frias, as noites chuvosas. Mas pelo contrário, aqui no Rio de Janeiro o que mais castiga é as altas temperaturas, é o verão, né? Porque eu com frio na rua, por muitas das vezes eu peguei um saco plástico, me enrolei, né, um saco de lixo, e ali eu venci uma noite fria. Mas o verão, ele é castigante, né? Na nossa cidade, que chega aí de sensação térmica 45 graus. No último dezembro chegamos à sensação térmica de 48. É muito quente, né? O Irajá esse ano venceu o Bangu, né? Nossa área aqui, Irajá, é quente pra caramba. 48 graus. Então o verão ele machuca e maltrata a população de rua, porque eu não tinha oportunidade de tomar banho, né? Eu não tinha oportunidade de trocar uma roupa. Então eu cheguei ao verão passar 20 dias com a mesma veste. Cheguei ao verão 20 dias sem tomar um banho, né? E ali catava meu reciclável durante todo o dia. Você tá com aquela roupa suada, chegava no final da noite, atacava uma coceira que você não conseguia nem se controlar. Sim, né? Minha pele chegou a ferir, porque a mesma roupa de 20 dias ela suava e secava no corpo. Parecia que estava passando uma lixa no meu corpo, né? Então o verão ele castiga mais do que o inverno quem está em situação de rua. E o maior desafio, bem mais precioso, que a gente tem em situação de rua é a água gelada. Eu passava de bar em bar, pedia, a primeira coisa que o balconista fazia era abrir a torneira e me dava um copo de água, como se a água quente sanasse a sede de alguém. Mas isso é bem comum, essa atitude. Mas um certo dia eu criei coragem, sabe? Depois da cusparada, passava eu a pedir de novo. Entrei no restaurante da Tijuca. Assim que eu adentrei, o segurança levantou da cadeira, puxou pela camisa e foi me arrastando até o lado de fora. Aí ele me jogou na calçada, do lado estava o meu saco de lata. Eu não era ladrão, eu não era criminoso, eu era uma pessoa sem um teto e com sede. Tu ia andando e catando a latinha? Lata, garrafa, pet, papelão, tudo. Então tu acordava de manhã, quando você conseguia dormir, mas você não sabia onde você ia parar de noite, né? Não, porque eu caminhava... Tu tinha um roteiro assim que você fazia? Eu caminhava do centro, Presidente Vargas, até Grande Tijuca. Entendi. E voltava. Fala da segurança. Porque era uma sobrevivência. E quando você levanta de manhã, se você não tem um projeto social para te alimentar, você acaba tendo que se alimentar do que você encontra numa lixeira. Então era assim a minha rotina. Nesse dia o segurança me pôs para fora, perguntou o que eu queria. Falei, amigo, eu só quero água. Você quer água, doidão? Eu vou te dar. Não sai daí não. Ele demorou alguns minutos e eu olhava aquele restaurante cheio e as pessoas não se incomodavam dele ter me arrastado para fora. Demorou-se alguns minutos, ele veio e me deu um copo grande, descartável, com bastante gelo e água. Eu sorri e agradeci. Pus na boca, de imediato pus para fora. Aquele copo tinha água, gelo e sal. Caramba. Para quem estava com sede, eu sentia minha garganta romper de sede. Aquilo ali queimou e sentia eu quase que ferir. Foi quando eu aceitei ser ajudado, né? Porque o que faz a diferença na situação de rua não é você muitas das vezes oferecer ajuda. O que faz a diferença é aceitar ser ajudado. Mas cada um tem o seu tempo, né? Aquela atitude me fez encontrar o meu tempo. Certo dia, eu deitado no Largo da Carioca, fui abordado por um policial. Para quem está em situação de rua tem muito receio da força policial. Esse policial me deu bom dia, perguntou se podia me revistar. Ali caiu um muro,
que havia entre eu e a sociedade e a força policial. Ele olhou na minha mochila, e a minha mochila eu carregava o bem mais precioso, que eram minhas 3 peças de roupa que eu tinha ganhado um dia antes, e a foto dos meus 3 filhos que eu sonhava em rever um dia. Ele, com todo carinho, ele dobrou as minhas roupas, botou na mochila, fechou a mochila. Eu fiquei admirado, um policial com aquela atitude. E ele viu que eu não tinha documento, e eu virei para ele e falei: eu estou sem documento, agora o senhor vai me levar para a delegacia, né? Ele falou: não, eu não vou te levar para a delegacia, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Mas eu falei: mas o senhor é policial. Ele: mas antes de ser policial eu sou humano. E antes de proteger eu estou aqui para te servir. Ele me levou até a base do Centro Presente, onde ali tinha uma mulher negra, assistente social, se levantou da cadeira e veio ao meu encontro. Antes de perguntar o meu nome, me abraçou. Há quanto tempo que eu não recebi um abraço? Isso que eu ia te perguntar, há quanto tempo, né? Que eu não recebi um abraço. Então ali eu aceitei ser ajudado, sabe? Já não tinha mais resistência. Porque eu tinha recebido muito ódio na rua, mas naquele momento ali eu encontrei com o amor. Quando você encontra com o amor, é inevitável, sabe? Quando se junta o amor numa causa, a possibilidade de dar errado é quase que zero. Foi 2 atitudes, né? Tanto do policial quanto dessa senhora que te desmontou, né? Que desmontou. Ali o amor começou a vencer o ódio, né? Porque na verdade nem eu mesmo me amava, né? Porque eu estava me matando todo momento que eu ia no ponto de venda de drogas. E aquele dia ali eu encontrei uma pessoa que me amava mais que eu me amava. Entendi. E ela me ofereceu ajuda, eu aceitei ser ajudado. Ela me encaminhou até um posto de identificação, né, que foi o primeiro posto de identificação para a população de rua exclusivamente, que é no Meier. Esse posto hoje já tem 7 anos. Cheguei, a menina me atendeu, tirou a minha foto, perguntou se eu gostei da foto, com todo carinho, e eu voltei para buscar a minha identidade, sabe? Se ela tivesse simplesmente olhado o papel e me tratado de qualquer jeito, eu nem voltava para buscar. E aquilo ali fez a diferença. Passou 7 dias, eu estava na mão o meu documento de identidade, né? Para quem nunca passou pela situação de rua não sabe a falta que faz. Porque eu, com documento de identidade na mão, não precisava acreditar que eu era o filho do Cruz Credo, como as pessoas falavam, porque ali tinha o nome da minha mãe, né? E ali tinha o meu nome e meu sobrenome. Meu nome não era vergonha nem derrota. E ali tinha o mais importante. Ali embaixo, em pequenas letras, mostrava que eu era o cidadão brasileiro. Você realmente se sentiu acolhido, né? Eu literalmente me senti parte de uma sociedade. Porque ali dizia cidadão brasileiro. Eu tinha o mesmo direito de uma pessoa que tem um endereço para voltar ao final do dia, sabe? Procurei novamente assistente social quando eu fui encaminhado para a minha primeira internação. Em 20 anos de drogas eu tive apenas uma internação, né? E hoje eu estou há 1.518 dias sem drogas. Caramba, uma vitória, né, cara? Não estou nem um pouco arrependido disso. Ela me encaminhou para uma instituição, a qual ali em cima tem uma placa, né, na Associação Solidária Amigos de Betânia. Ela fica na ladeira da freguesia número 100. Nesse exato momento tem quase 100 homens lá passando pelo mesmo processo que eu passei. Tu sabe o telefone de lá? Você lembra? Não, mas tem a rede social. Tem a rede social? Associação Solidária Amigos de Betânia. Ah, tá. Em cima tem uma placa que diz assim: acolhemos, reinserimos, tratamos a dependência química e devolvemos o morador de rua à sociedade. Eu li aquela placa e não acreditei nada naquilo que estava escrito. Porque eu falei: eu voltar à sociedade? Isso é quase que impossível para mim. Tem uma parte da minha palestra que eu falo que tem vitória que vem com cara de derrota, sabe? Muitas pessoas pensavam que a minha vida ia acabar num papelão. Na verdade, ali estava começando a minha trajetória de vitória, porque hoje eu vivo da minha história. Eu entrei pelos portões da Associação Solidária Amigos de Betânia. Uma senhora veio ao meu encontro e perguntou o que eu queria ali. Tu ainda estava com a tua roupa que você usava, e com a identidade? E descalço. E descalço. Ainda não tinha ganho outra roupa, ainda não tinha... Nada. Eu estava em alto desespero. Entendi.
Eu estava com alto desespero e também com alto desejo, que era parar de usar droga. Porque você estava com a esperança de melhorar, né? Com a esperança e o desejo de que tua vida mudasse a partir dali. Estava né? com desejo de mudança de vida. Eu estava com um real desejo de ser ajudado, de aceitar ajuda. Eu chego na Associação Solidária Amigos de Betânia, sou recebido por uma senhora de 80 anos, o nome dela é Irmã Elci. Ela me olha, né, e pergunta: o que você veio fazer aqui? Primeiramente eu falei com ela que eu fui parar de usar droga, né? Aí ela falou: você está no lugar errado, porque aqui você tem que ser feliz, né? Eu não entendi no começo e depois eu falei com ela que eu fui para viver, né? Porque eu não vivia. Eu olhei e passei por aquela instituição ali, do meu lado direito eu não tinha ninguém, do lado esquerdo já não tinha nada. Não tinha ninguém me esperando voltar no final do dia. Ali era só o meu corpo fético. Ela falou pra mim: você veio viver, veio pro lugar certo. Aqui é pra quem quer viver. Eu fui recebido por um prato de alimentação. Depois eu ganhei roupas limpas. Fui apresentado a um dormitório. Tomei meu banho. Fiz um curativo, que eu entrei ferido. Fiz o corte de cabelo. E depois eu deitei no colchão. Algo que eu não fazia há muito tempo. E ali eu dormi por longas horas. Eu despertei e fui tomar o café da manhã, fui fazer uma oração. Lá não obriga ninguém a seguir a determinada religião, né? Ela é uma instituição católica, mas te dá toda a liberdade de você ser o que você quiser. Hoje eu não tenho religião, né? Faço parte de um grupo continental antidrogas, né? Que está presente em todos os países. Né, até no Iraque tem. Então eu faço parte desse grupo hoje. E ali nessa instituição eu tive contato com psicólogos, técnico de reabilitação, assistente social, a cozinheira, diretores, educadores sociais, dentista, toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura para trazer uma pessoa de volta à vida. E depois de alguns dias eu comecei a descobrir o porquê que ela falou que eu não precisava parar de usar droga, eu tinha que ser feliz. Porque só é feliz ou usa droga. As duas coisas não tem como fazer. Entendi. Eu não conheço nenhuma história de felicidade, nem para quem vende, nem para quem compra. Só leva só o caminho, que é de dor, sofrimento e desespero. Né? Eu passo 7 meses nessa instituição, na Associação Solidária Amigos de Betânia, 7 meses. Ali eu passo 224 dias, 896 refeições. Eu passei tanta humilhação de fome que toda refeição eu contava. Eu marcava um X e ali no final de tudo 896 refeições, sabe? Um homem que... Tu lembra com o teu peso quando você chegou lá? 60 quilos, 1,88 m. Caramba. Então, esmolando e saio trabalhando. Caramba, você saiu trabalhando? Num país de milhões de desempregados, ia o ex-morador de rua trabalhar. Eu não falo que eu ia trabalhar literalmente, eu falo que aquela ali foi a minha oportunidade. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair. Eu fui para um trabalho para ser ajudante de cozinha. E o patrão se surpreendia, porque eu lavava a panela de 7 da manhã e 5 da tarde cantando. Porque há muitos anos eu não tinha uma oportunidade. E o melhor de tudo, que eu saio da instituição descobrindo um segredo magnífico e brilhante. Eu descobri na instituição que quem te ama nunca deixa de te amar, sabe? A minha família nunca deixou de me amar. Eu saí da instituição e fui morar na casa da minha mãe do coração, né, na casa da minha tia Ilma Lúcia, e ali eu descubro que ninguém deixou de me amar, né? Depois eu vou ao convívio da minha mãe, eu encontro tudo do jeito que eu deixei, né? Eu passo pela Instituição Solidária Amigos de Betânia, onde salva a minha vida. Eu costumo dizer em todas as minhas palestras, já palestrei em diversos estados do país e também na mídia, que a Betânia, ela me amou como ninguém me amou. Pô, que legal, né? Porque a Associação Solidária Amigos de Betânia, ela me amou descalço, fético, sujo, com fome. Porque quando você ama alguém com tênis de marca, com perfume de grife, com a roupa de shopping, é muito fácil. Mais fácil, né? A associação, ela me amou nos piores momentos da minha vida. Né? E ali eu fui para conhecer e me conhecer o meu interior.
Porque, por mais que eu vivia a minha vida, aquela ferida que eu carregava com a perda do meu filho estava sempre presente. O tratamento e a recuperação das drogas veio para me mostrar que tem vazio, que tem que ser vazio. Tem que ser vazio e que serão vazios. Tem vazios que serão preenchidos. Então, eu aprendi a conviver com os meus vazios, né? E hoje eu não uso drogas porque eu encaro a vida literalmente como ela é. O homem saiu trabalhando. Num dia desse que eu estava vindo trabalhar, entrou um homem no ônibus que mudaria a minha história. Esse homem mudou literalmente a minha história. Na verdade tiveram alguns aí, né? Porque pelo que você falou, teve o policial. Teve policial, assistente social, que assistente vai ser social. madrinha do meu casamento. Essa senhora, né, que você falou, que perguntou o que você queria. Sim. Eu falo que ele mudou a minha história, é porque através dele, hoje o mundo conhece a minha história. Entendi. Esse homem entra num ônibus, eu sentei e o ônibus foi parar de ponto em ponto. Foi entrando pessoas e mais pessoas e entrou esse homem. Esse homem fica bem no meio do coletivo ali, em pé. E passamos no engarrafamento da via principal do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Esse homem olha para fora do coletivo, engarrafou na Passarela 9, na Avenida Brasil. Ele olha para fora do coletivo e fala em alta voz: olha como é que tá cheio aquele lugar ali. Ele falava da Cracolândia. Sim. Né? Para mim, que já morei ali e tenho um pouco mais de intimidade, eu prefiro chamar de inferno. Que ali eu habitei por 3 semanas da minha vida. E eu falei... Ali embaixo do viaduto? Na Avenida Brasil, na Passarela 9. Ao mesmo momento eu pensei assim, as pessoas têm que saber que a gente pode sair daqui. Que o final que a nossa história pode ser triste, mas o final pode ser feliz, a página da nossa vida pode virar. Eu estava na mão um celular usado. Não tinha nem a tampa traseira, a bateria saía toda hora. Mas ali estava assim, Facebook, cria aqui a tua página. E os comentários que eu ouvia no ônibus eram os piores comentários. Que aquelas pessoas tinham que morrer, que aquelas pessoas tinham que ser amarradas, tinham que ser lançadas ao mar. Quando na verdade aquelas pessoas só precisam de tratamento, de ajuda, de mão estendida. Eu criei a página durante o trajeto. Eu pensei, qual o nome que eu vou dar para essa página? Cheguei na Leopoldina, olhei ao meu lado direito, a última marquise que eu dormi embaixo. A minha última noite na rua foi ali onde estava sendo reformado já há década, naquele terminal rodoviário, onde tem uma marquise. Ah, sim, sim. E o ponto de táxi na frente. Eu passei a minha última noite ali antes de ir para Betânia. Foi quando eu penso, tá aí o título da minha página: A Vida Depois das Marquises. Pô, que legal, né? Criei a página, coloquei uma foto minha e um pequeno relato. No primeiro dia foi 10 seguidores, no segundo dia 20 seguidores. Chegou um determinado ponto que eu botei uma foto minha real em situação de rua e um relato. Foi quando, em menos de 20 dias, a página chegou a 30 mil seguidores. Nossa Senhora. Quando uma dessas seguidoras me deu a ideia: ô Léo, você escreve relato, por que você não escreve livro? Eu pensei, eu escrever livro? Estudante de escola pública, saiu da escola na 6ª série, né, dependente químico, em recuperação, escrever um livro. Na verdade, a literatura é algo que está muito distante das periferias. Isso aí que eu ia te falar, uma coisa que a gente nem pensa, né? A gente nem lembra que existe isso. E ele, porra, uma puta história maneira, né, cara? Eu pensei que era um mundo muito distante da minha vida. Né, eu escrevi um livro. Ela falou, escreve o livro que eu vou pagar o teu livro. Eu fiquei 6 meses escrevendo o livro no celular usado, né? O mesmo celular, ele era tão limitado que quando saía a bateria não salvava. Eu tinha que botar a bateria, colar com durex e a mão suava, o durex saía e ia escrevendo de novo. Foram 6 meses escrevendo o meu livro. Caramba. Até que eu chego em determinado ponto, ligo para essa pessoa: olha, eu acabei de escrever o meu livro. Ela fala: eu vou te ajudar, procure a melhor editora do Rio de Janeiro.
Até que eu chego na editora, bato a porta, sou recebido por uma pessoa. Eu estava com as vestes muito simples, né? Eu ganhava menos de um salário, eu era ajudante de cozinha. Estava refazendo a minha vida novamente. Essa pessoa me olha e fala: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu sou escritor. Ah, você é escritor? Você sabe quanto que é para lançar um livro? É isso que eu vim saber, né? Aí ela: é 5 mil reais. Quando você tiver, você volta aqui. Caraca, nem olhou, nem te... Eu saio, ligo para a pessoa, e essa pessoa teve a genial ideia de criar uma vaquinha online. Eu recebi doações até em dólar. Caramba. Pessoas do outro lado acreditavam, né, que era possível. Acreditavam na história de um ex-morador de rua. Começaram a sonhar junto com o morador de rua, né? Porque eu não sonhei em ser escritor, sonhei em ser o Bebeto e o Romário, mas ali se fez presente a possibilidade, né, de escrever a minha obra literária. Eu paguei o livro, ficamos ali com 218 páginas, ficou um trabalho incrível, um material fantástico. E chego 2 dias antes de lançar o meu livro, porque na verdade eu tinha muita dúvida, né? Quem vai comprar o meu livro? Será quem é que vai no lançamento do meu livro? Você fica um pouco inseguro, né? E o meu livro, desde quando lançou, tem um valor alto para um livro hoje, né? Porque o meu livro, desde quando lançou, é o mesmo valor que permanece hoje. Já passaram-se mais de 2 anos. Isso. Entendi. Não teve queda, porque é uma história única, né? Não tem uma história como a minha, então não tem concorrência. Entendi. Só tem queda ou que tem concorrência. É, né? Verdade, é. Então, antes de lançar o meu livro, eu estive no Museu do Amanhã fazendo uma palestra ali com quase uma centena de moradores de rua, pessoas que estavam literalmente em situação de rua. Falando com elas. Falando com elas, subindo um palco improvisado dentro do Museu do Amanhã. Não, mas como é que foi isso, cara? Porque, pô, tu reuniu a galera, como é que foi essa parada? Pô, isso deve ter sido uma parada muito doida, né, cara? Eu fui num evento do coral Uma Só Voz, que é o coral para a população de rua. Que a população de rua canta nele. Ah, eu nem sabia que tinha isso. Aí eu fui, subi no palco, comecei a palestrar, contar a minha história. Olha, eu sou escritor, você também pode, né? Nossa história é triste, mas você pode escrever nas últimas páginas um final feliz. E eles todos vibrando comigo, porque a maioria, tem muitos ainda que moraram na rua comigo. A tua intenção era inspirar eles também, inspirar né? Eles. Entendi. E tem muitos que moraram na situação de rua comigo que se encontram até hoje. Vira e mexe, eles me reconhecem na rua. E ali eles iam vibrando e passou uma moça muito bem vestida, uma bolsa de lado, e eu, caramba, o que essa mulher tá fazendo aqui? É a galera da rua ali, né? Ela destoava eu falei, da situação, né? Cabelão vermelho. E eu olhei pra minha recém-esposa, né? Que a minha esposa tinha chegado há pouco tempo na minha vida. E ela me olhou, e a moça estava me olhando e estava fotografando. Falei, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí? E tu falando. Eu falando com a galera lá. E a galera da rua toda vibrada. Aí eu desço do palco, acabo de falar, e ela veio ao meu encontro. Léo Mota, você me dá o seu telefone? Caramba. Eita. Sim, senhora. Pode me chamar de você. Ela falou pra você? Aí eu dei meu número pra ela. Ela, qualquer hora que eu te ligar, você atende? Falei, sim, senhora. Eu pensava que era uma proposta de emprego, né? De uma coisa. Porque quando eu escrevi o livro, eu tive que largar tudo pra se dedicar à minha obra. Entendi. E ela perguntou, que dia que você vai lançar o seu livro? Eu falei, opa, um já tá vendido. Pelo menos um, né? Aí eu falei, poxa, é depois de amanhã. Ela, beleza, deixa comigo. A senhora vai comprar? Eu tô alegre. Ela, vou. Mas pelo contrário, ela impulsionou a venda do meu livro. Pô, que legal, cara. Porque no outro dia ela me ligou. Olha, aqui é do jornal o Globo.
você quer sair na capa, você quer ser matéria do Jornal Globo. Falei, minha senhora, olha só, eu sou pretinho, moro na favela. É o jornal mais tradicional do país. Você aceita? Aceito. E ali foi... Aceito muito, né? Fomos, marcamos, caramba, fizemos história, cara. Fizemos uma entrevista. Fiz o pré-lançamento, né, em janeiro, dia 18 de janeiro de 2019. Ali sai no Globo. O livro chega na mão de celebridades, né, do nosso país, como Chico Buarque, que eu tive um encontro depois com ele. E a história se multiplica. Eu ia lançar o livro num determinado lugar, teve que passar para um outro local, porque foi uma matéria gigantesca que as pessoas começaram a procurar o jornal me procurando. É muita gente, quer saber onde te acha. E ali foi lançado o meu livro numa mansão em Botafogo, na beira de uma piscina. Caramba, cara. E ali pessoas que eu nunca vi na vida chegavam, me abraçavam, pediam para assinar o livro, e eu tremia na base, e me abraçando, cara, pessoas incríveis ali. Eu vim de longe e o livro se esgotou com menos de meia hora. Já tinha Nossa, vendido, você que tinha uma expectativa de vender um, né? Tinha vendido... Poxa, os 100 exemplares do livro, né? E a gente não tinha ido preparado para nada. E a gente arrumou lá uma caixa de sapato, e aquilo ali estava cheio de nota. E a pessoa com coquetel lá me esperando. E eu falei, meu Deus do céu. Caramba, cara. Olha onde chega, né? É. E ali eu começo a minha trajetória de palestrante. Léo, as pessoas veem que tem que te ouvir. Tem mesmo. E ali eu comecei a falar e falei sem parar, palestrei 1h30 e surgiu os convites de palestras. E quando eu fui ver, eu já estava no Bom Dia Brasil, já estava no Bom Dia Rio, chegava nos diversos RJs da vida, encontro com Fátima, até que chega o convite da Bienal Internacional do Livro. Nossa Senhora. E eu chego na Bienal. Eu soube uma noite antes que eu ia chegar como destaque do evento. Ali eu não dormia mais, eu desesperei. Ansiedade, né? E 2 dias antes, o governador na época era o Witzel, ele tinha me chamado no palácio para saber o que fazer, para produzir histórias como a minha. E ali foi criada um programa que existe até hoje chamado Marcha da Cidadania. E eu chego... A direção da Bienal Internacional, olha, você é destaque aqui do evento, porque vai ser o primeiro morador de rua no mundo a lançar um livro em todas as edições da Bienal. Caramba. O senhor vai chegar, a gente já separou as imprensas que você vai falar, com quem que você não vai falar, porque agora quem determina a tua vida aqui dentro sou eu. Eu falo, sim senhora, mas eu quero 20 ingressos. Só vou se tiver 20 ingressos, né? Um dos patrocinadores na época me ajudou nessa arquitetura minha. Como eu tinha encontrado o governador 2 dias antes, o pessoal da Bienal, opa, ele vai dar o convite para a comitiva do governador. Então, olha, já que você quer 20 ingressos, já não dá para fazer o seu lançamento naquele lugar. Você vai fazer no palco principal, no auditório principal, onde cabe 200 pessoas. Eu chego no auditório principal, tem quase 300. Caramba. E as 20 fileiras da frente separadas. Pessoal da autoimprensa, com as câmeras posicionadas para as 20 poltronas. Achando que tu ia... Essa é a comissão, né, do homem, porque ele prometeu estar lá no lançamento. Na verdade, eu levei 20 pessoas em situação de rua. Pô, maneiro, né? Já tinha convidado para o meu patrocínio. Eles ganharam camisa, a van levou. E entraram pelo portão de convidados especiais, porque pensavam que... porque achando que era o outro lá, né? Entendeu? E eu ali fiquei 2 horas em cima do palco principal e eu levei todos eles lá em cima. Pô, que legal, cara. Todos que iam subindo, iam falando o seu nome e o seu sobrenome. Ali eu derrubei um rótulo internacionalmente. Porque tem pessoas que odeiam as outras por orientação sexual,
pelo time vestir preto e vermelho ou preto e branco. Ter outras pessoas, odeia outra porque ela não tem o endereço para voltar no fim do dia. E ali eu quebrei todas as possibilidades, sabe? Ali eu deixei um recado bem claro que a exclusão é um projeto falido na nossa sociedade. E ali eu gritei bem alto: Léo Mota, ex-morador de rua, estudante de escola pública, e levei a minha primeira professora do jardim de infância, a qual sem professor não tem escritor. Sem professor não completa a palavra progresso da nossa bandeira. E ali o pessoal que estava de fora começou a chegar. Nossa, teve uma professora que subiu muito emocionada, já com a idade avançada, me abraçando e querendo falar no microfone: menino, são milhares de autores aqui, você é o único que lembrou dos professores. É verdade. Então foi um momento muito marcante. Quando chega no outro dia, minha esposa já estava com 7 meses de gestação, passa mal, vai para ser internada. Eu volto para a Bienal para cumprir o compromisso com a imprensa. Quando eu recebo uma surpresa, cumpro todos os meus compromissos com a imprensa no dia anterior, no dia seguinte, e à noite vem a surpresa. À noite pararam o Olhar em Pauta da Globo News para debaterem sobre a minha vida, né? Caramba. E ali a minha história passou a ser reconhecida e catalogada como uma das maiores histórias de superação do Brasil. Pô, Léo, eu quero que você faça o comercial, cara. Sim, faz as tuas redes sociais, passa teu telefone de contato para quem quiser transformar a tua história num filme, que eu acho que é muito legal. Ia ser um excelente filme. Sem dúvida. Então, meu Instagram é @LeoMotaEscritor. Meu canal também no YouTube é Léo Mota Escritor. O zap é 971238914. Não é fácil nem difícil, mas é possível. Obrigado, Ramalho. Irmão, foi um prazer. Peço para vocês se inscreverem no canal, comentar os vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Show!